No momento em que ouvi a voz de Alexandre cheia de desprezo, meu coração afundou. Eu estava parada no pé da escada em nossa casa de 2 andares, um lugar que antes parecia um refúgio de amor e agora era um palco para minha humilhação. Sim, mãe, a Manu está realmente me irritando, a voz de Alexandre ecoava pela escada, tingida de irritação. Ela acha que é a chefe só porque agora é a principal provedora. É risível. Agarrei o corrimão, meus nós dos dedos ficando brancos. Esta não era a primeira vez que me sentia desprezada por Alexandre, mas ouvi-lo me menosprezar para sua mãe, Helen, era um novo nível de desrespeito. Eu sei, certo? Ela está tão cheia de si ultimamente, a voz de Helen estalava pelo alto-falante do telefone. Você deveria mostrar a ela que não é insubstituível. Talvez encontre alguém mais jovem, mais divertido. Uma risada fria escapou de Alexandre. Isso poderia ensiná-la uma lição. Manu está tão apaixonada por mim que não ousaria me deixar, não importa o que. Suas palavras me cortaram como estilhaços de vidro. 7 anos de casamento reduzidos a essa zombaria. Eu era Manu, uma executiva de marketing de 32 anos, arcando com a maioria das despesas desde que Alexandre largou o emprego. E aqui estava ele, tramando traição com a mesma indiferença de quem discute o clima. Dei um passo para trás, recuando para as sombras, minha mente a mil. O homem amoroso e atencioso que eu me casara havia se transformado em um estranho insensível. Mas eu me recusei a ser um capacho. Uma determinação ardente acendeu-se dentro de mim. Eu não sairia derrotada. Faria Alexandre se arrepender de cada palavra desprezível que havia dito. Por anos ignorei as alfinetadas sutis, o distanciamento gradual e a exploração financeira. Mas não mais. Enquanto estava ali, um plano começou a tomar forma em minha mente, um plano para recuperar minha vida, minha dignidade. Esperei até que Alexandre desligasse a chamada e descesse as escadas, seu rosto se transformando em uma máscara de afeto fingido ao me ver. Oi, querida, ele disse, plantando um beijo vazio em minha bochecha. Como foi seu dia? Sua atitude casual era um tapa na cara. Foi bom, Alexandre, respondi, minha voz firme apesar da tempestade interior. Só preciso descansar. Foi um longo dia. Ele deu de ombros, alheio à mudança sísmica acontecendo bem na sua frente. Claro. Vou assistir ao jogo. Não me espere. Enquanto ele se espalhava no sofá com o controle remoto na mão, recuei para o nosso quarto. Mas não estava lá para chorar ou lamentar. Estava planejando minha fuga, minha vingança. Alexandre me subestimou pela última vez. Peguei meu telefone e comecei a fazer uma lista de tudo o que precisava fazer para desvincular minha vida da dele. Começaria no dia seguinte. Não mais seria a esposa complacente e desavisada. Era hora de Manu assumir o controle de sua própria história. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira aula de dissimulação. Eu, Manu, mantive as aparências, desempenhando o papel da esposa dedicada enquanto planejava minha partida. Alexandre, envolto em sua arrogância, não notou nada. Uma noite, enquanto estávamos sentados um em frente ao outro durante o jantar, o silêncio era sufocante. Ele estava rolando pelo celular, rindo ocasionalmente. Eu empurrava a comida pelo prato, minha mente em outro lugar. Alexandre, lembra quando costumávamos conversar durante o jantar? Perguntei, com um tom de nostalgia na voz. Ele olhou de relance, os olhos estreitos. Sobre o que há para conversar? Não é como se você estivesse interessada no meu dia. O tom desdenhoso dele doeu, mas não deixei transparecer. Estou interessada, Alexandre. Sempre estive. Ele riu, um som frio e áspero. Claro, assim como você está interessada nas minhas escolhas de carreira. Cerrei os punhos debaixo da mesa. Eu apoiei sua decisão de largar o emprego, Alexandre. Só não esperava me tornar a única a trabalhar. Alexandre riu novamente, um som cruel. Ah, Manu, você adora ser a mártir, não é? A esposa trabalhadora que sustenta o marido preguiçoso. A acusação era absurda, mas revelava a percepção distorcida dele sobre nosso casamento. Nunca vi dessa forma, Alexandre, mas não posso negar que me sinto sozinha nesta relação. Sua expressão endureceu. Talvez você deva encontrar alguém que possa lhe dar o que você precisa.
Eu claramente não sou suficiente. As palavras foram um tapa na cara, mas alimentaram minha determinação. Eu estava cansada de ser a vítima nesse jogo distorcido. À medida que os dias passavam, comecei a mover meus pertences pessoais para fora da casa, pouco a pouco. Abri uma conta bancária separada, direcionando meu salário para lá. Cada passo era calculado, discreto. Uma noite, deitada na cama ao lado de Alexandre, seu ronco constante lembrando nossa união fraturada, sussurrei para mim mesma, não por muito mais tempo. Levantei-me cedo no dia seguinte, meu coração pesado, mas determinado. Ao sair para o trabalho, Alexandre chamou da cozinha, seu tom inesperadamente suave. Manu, estamos bem? Parei na porta, de costas para ele. Estamos bem, Alexandre, apenas o estresse usual. A mentira tinha um gosto amargo na boca, mas era necessária. Eu não podia dar pistas a ele, não quando estava tão perto de me libertar. Naquele dia, no trabalho, fiz os últimos arranjos. Contatei um corretor de imóveis, perguntei sobre um pequeno apartamento em uma parte tranquila da cidade. Um novo começo, uma folha em branco. Voltei para casa naquela noite e encontrei Alexandre esparramado no sofá, uma cerveja na mão. Está atrasada, ele comentou, seu tom acusatório. Tirei meu casaco, mantendo o rosto neutro. O trabalho estava agitado, você sabe como é. Ele riu. Claro, ocupada sendo a chefona no escritório. Ignorei a provocação, indo para a cozinha preparar o jantar. A tarefa mundana era uma distração bem-vinda do tumulto interior. Enquanto cortava os legumes, minha mente vagava para a vida que me aguardava. Uma vida livre do desprezo e do egoísmo de Alexandre. Uma vida onde eu não seria mais invisível, nem insignificante. Servi o jantar e comemos em silêncio. A cada mordida, saboreei os momentos fugazes dessa fachada. Logo ela desmoronaria e eu emergiria dos escombros, mais forte, liberta. Depois do jantar, enquanto Alexandre descansava na frente da TV, recuei para o nosso quarto. Deitei na cama, olhando para o teto. O quarto, outrora cheio de risos e amor, agora parecia uma prisão. Mas não por muito tempo. Meu plano estava em movimento e não havia volta. O próximo capítulo da minha vida estava prestes a começar e eu estava pronta. Os dias se transformaram em semanas, cada momento passando como um passo mais próximo da minha emancipação. Minha fachada como a esposa complacente era impecável, mesmo enquanto meus planos para deixar Alexandre se solidificavam. Ele, envolto em sua bolha de egocentrismo, não suspeitava de nada. Em uma tarde de domingo preguiçosa, Alexandre estava no sofá, sua atenção fixada em uma partida de futebol. Aproximei-me com uma casualidade ensaiada, uma pergunta ensaiada nos lábios. Alexandre, você já pensou em procurar um emprego? Isso poderia ajudar com nossas finanças, sugeri, mantendo o tom leve. Ele mal desviou o olhar da TV, pra quê? Você ganha o suficiente para os dois. Além disso, gosto do meu tempo livre. Sua resposta desdenhosa doeu, mas não foi surpresa. Claro, mas não é só sobre dinheiro. É sobre contribuir, ser uma equipe. Alexandre riu, os olhos ainda na tela. Equipe, Manu? Não vamos nos enganar. Você gosta de estar no comando e eu gosto das coisas como estão. Por que mudar uma fórmula vencedora? Suas palavras eram um lembrete amargo de quanto ele respeitava a nossa parceria. Ocultei minha frustração, assentindo como se concordasse. Você está certo, Alexandre. Por que mudar algo? Enquanto ele se imergia novamente no jogo, virei-me, escondendo a resolução fria em meus olhos. Estava claro agora que Alexandre nunca mudaria, nunca seria o parceiro que eu precisava. Os dias seguintes foram um borrão de preparativos silenciosos. Encontrei-me secretamente com um advogado, discutindo as possibilidades de divórcio e separação financeira. Documentei cada instância de irresponsabilidade financeira de Alexandre, seu descaso e seu abuso emocional. Enquanto isso, Alexandre continuava a sua vida, alheio à tempestade que se formava. Ele passava seus dias em lazer ocioso, ocasionalmente lançando um comentário mordaz em minha direção, acreditando que eu era fraca demais para revidar. Mas eu não era mais aquela pessoa. Cada uma de suas provocações apenas fortalecia minha resolução.
A Manu que ele pensava conhecer estava prestes a quebrar sua complacência. Uma noite, enquanto estávamos no jantar, o telefone de Alexandre não parava de vibrar. Ele olhou para a tela, um sorriso espalhando-se em seu rosto. Algo engraçado? Perguntei, minha curiosidade despertada apesar de mim mesma. Apenas um amigo da academia. Estamos planejando uma noite fora neste fim de semana, respondeu, seu tom desdenhoso. Assenti, fingindo indiferença. Parece divertido. Aproveite. Mal sabia ele que aquele fim de semana seria minha chance. Enquanto ele estivesse fora, vivendo sua vida despreocupada, eu executaria meu plano. O dia chegou e eu observei enquanto Alexandre saía, vestido e cheio de expectativa para sua noite fora. Assim que a porta se fechou atrás dele, entrei em ação. Já havia embalado meus itens essenciais, coisas que ele não notaria que estavam faltando. Liguei para os carregadores que havia contratado secretamente, confirmando o horário para o dia seguinte. Meu novo apartamento estava pronto, um santuário da vida que estava prestes a deixar para trás. Naquela noite, deitei na nossa cama pela última vez, minha mente correndo com os eventos que estavam por vir. Sentia uma mistura de medo, excitação e alívio. Esse era o começo da minha nova vida, uma vida livre da sombra de Alexandre. Amanhã eu confrontaria com minha decisão, mas naquela noite eu saboreei a quietude antes da tempestade, os últimos momentos de uma vida prestes a ser deixada para trás. Amanhã nasceu brilhante e clara, um contraste marcante com o tumulto dentro de mim. Hoje era o dia em que finalmente me libertaria do domínio manipulador de Alexandre. Meu coração batia com uma mistura de temor e determinação enquanto me preparava para o confronto. Alexandre entrou cambaleando tarde naquela manhã, cheirando a álcool e arrogância. Ele se jogou no sofá sem sequer um cumprimento. Preparei-me e caminhei para a sala de estar. Alexandre, precisamos conversar, disse firmemente, minha voz cortando o silêncio. Ele me olhou, claramente de ressaca. O que agora, Manu? Não pode esperar? Estou exausto. Não pode esperar, respondi, minha determinação se fortalecendo. É sobre nosso casamento ou o que resta dele? Ele riu, esfregando as têmporas. O que tem o nosso casamento? Você não está feliz com o meu jeito de viver em casa? É mais do que isso, Alexandre, disse, minha voz firme apesar da tempestade interna. É sobre respeito, parceria e confiança. Tudo que está ausente há muito tempo. Alexandre se sentou, um sorriso se formando em seu rosto. Ah, lá vamos nós, a grande Manu, sempre tão perfeita e crítica. Qual é o seu ponto? Respirei fundo, preparando-me para a verdade que estava prestes a revelar. Meu ponto, Alexandre, é que estou cansada. Estou saindo. Sua expressão mudou de desdém para descrença. Saindo. Você está brincando, certo? Balancei a cabeça, um sentimento de libertação me invadindo. Não é brincadeira, Alexandre. Não posso mais viver assim. Recuso-me a ser tratada como um capacho, um banco para seus caprichos. O rosto de Alexandre ficou vermelho, uma mistura de raiva e orgulho ferido. Você não pode me deixar, Manu. Acha que pode fazer melhor? Acha que vai encontrar alguém que aguente suas maneiras controladoras? Suas palavras eram uma tentativa desesperada de recuperar o controle, mas não surtiram efeito. Não se trata de encontrar outra pessoa, Alexandre. Trata-se de encontrar a mim mesma, algo que perdi no dia em que comecei a deixar você me pisar. Ele se levantou, sua voz cheia de veneno. Então, vá. Veja se eu me importo. Você vai rastejar de volta. Você vai ver. Encontrei seu olhar, meus próprios olhos inabaláveis. Não vou rastejar de volta, Alexandre. Isso é um adeus. Virei-me e saí, deixando Alexandre parado em silêncio atordoado. Meu coração acelerava com uma mistura de emoções, medo, alívio, exaltação. Finalmente estava tomando o controle da minha vida. Os carregadores chegaram e eu supervisionei a remoção dos meus pertences, cada item representando um pedaço da nova vida que estava construindo. Alexandre observava da porta, seu rosto uma máscara de choque e ressentimento. Quando a última caixa foi carregada na van, virei-me para enfrentá-lo uma última vez. Adeus, Alexandre.
desejo-lhe tudo de bom. Seus olhos ardiam com uma mistura de raiva e descrença, mas ele não disse nada. Entrei na van, sem olhar para trás enquanto nos afastávamos da casa, da vida e do homem que eu estava deixando para trás. A sensação de liberdade era avassaladora. Estava embarcando em uma nova jornada, uma onde eu era a autora da minha própria história. Alexandre agora era um capítulo do meu passado, uma lição aprendida. Quando a van parou em meu novo apartamento, um espaço pequeno e modesto cheio de potencial, saí para o meu novo mundo, um mundo onde eu não era mais Manu, a esposa negligenciada, mas Manu, a mulher que recuperou sua vida. Adaptar-se ao meu novo apartamento foi como respirar fundo após ficar submersa por muito tempo. A liberdade era emocionante, mas a iminente confrontação com Alexandre lançava uma sombra sobre minha recém-descoberta independência. Vários dias se passaram em um borrão de ajustes e antecipação. Então, o inevitável aconteceu. O número de Alexandre apareceu no meu telefone. Preparei-me e atendi. Manu, onde diabos você está? Acha que pode simplesmente ir embora assim? A voz de Alexandre era uma mistura de raiva e descrença. Respondi calmamente. Já te disse, Alexandre. Estou cansada. Nosso casamento acabou. Você não pode decidir isso sozinha. Você é minha esposa, ele disse, as palavras saindo com amargura. Era sua esposa, Alexandre. E sim, posso decidir. Não vou ser parte de um casamento onde sou desrespeitada e usada, rebati, minha voz firme. Houve uma pausa e quase pude ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Você vai voltar. Você precisa de mim. Não pude deixar de rir, um som de genuíno divertimento. Precisar de você, Alexandre? Eu estive carregando nós dois por anos. Não preciso de você, é o contrário. Sua voz quebrou com uma mistura de fúria e desespero. Você não pode fazer isso comigo, Manu. E as nossas finanças? A casa? Você não pode simplesmente me deixar sem nada. Isso não é mais minha preocupação, Alexandre. Você deveria ter pensado nisso antes de me tratar do jeito que fez, disse, a satisfação de finalmente dizer o que pensava me libertando. Houve silêncio do outro lado e então ele desligou. Fitei o telefone, uma sensação de finalização me invadindo. Havia encerrado o capítulo com Alexandre, mas sabia que isso não era o fim. Haveria batalhas legais pela frente, mas estava pronta para elas. Estava lutando por mim agora. As semanas seguintes foram um turbilhão de consultas legais e papelada. Pedi o divórcio, citando a irresponsabilidade financeira de Alexandre e seu descaso emocional. Ele respondeu com uma série de chamadas e mensagens raivosas, cada uma mais desesperada e vingativa do que a anterior. Você vai se arrepender disso, Manu. Não pode me tratar como lixo, ele gritou durante uma ligação particularmente acalorada. Mantive-me inabalável. Não estou te jogando fora, Alexandre. Estou me libertando. E quanto ao arrependimento, só lamento não ter feito isso antes. À medida que os procedimentos legais avançavam, as verdadeiras cores de Alexandre brilhavam mais do que nunca. Ele tentou manipular a situação, se pintar como a vítima, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. No dia da audiência final, eu estava no tribunal, uma mistura de nervosismo e determinação. Alexandre estava lá, seu rosto uma máscara de desafio e ressentimento. O juiz revisou nosso caso, a documentação dos abusos financeiros de Alexandre e meu testemunho sobre o colapso do nosso casamento. O veredicto foi rápido e a meu favor. Fui concedida o divórcio e um acordo justo. O rosto de Alexandre se contorceu de raiva enquanto o juiz anunciava a decisão. Isso não é justo. Ela não pode simplesmente tirar tudo de mim, ele protestou, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A decisão era final. Saí daquele tribunal me sentindo mais leve do que em anos. Tinha vencido, não apenas o caso, mas minha liberdade. Enquanto ligava o carro e dirigia para longe do tribunal, não olhei para trás. Alexandre agora era parte do meu passado, um lembrete do que eu havia superado. À minha frente estava um caminho de possibilidades, um futuro onde eu estava no controle. Sorri para mim mesma, uma sensação de paz me envolvendo. A batalha estava vencida e eu havia saído vitoriosa. Era hora de começar a viver minha vida em meus próprios termos.
Os dias seguintes ao divórcio foram uma mistura de alívio e reconstrução. Eu, Manu, havia defendido a mim mesma de uma maneira que nunca pensei ser possível. No entanto, os ecos do meu casamento quebrado com Alexandre ainda estavam presentes, um lembrete das batalhas que enfrentei. Estava me ajustando à minha nova vida, abraçando a paz que ela trazia, quando meu telefone tocou uma noite. O nome de Alexandre apareceu na tela, um fantasma do passado que eu pensava ter deixado para trás. Relutante, atendi. Alexandre, por que está ligando? Sua voz veio cheia de amargura. Você acha que pode simplesmente tirar tudo de mim e ir embora, Manu? Você arruinou minha vida. Respirei fundo, mantendo a compostura. Alexandre, o tribunal tomou a decisão. É hora de ambos seguirmos em frente. Ele riu com desdém. Seguir em frente? Como posso seguir em frente quando você me deixou sem nada? Estou lutando para me sustentar por sua causa. A acusação era absurda, mas não me surpreendeu. Você é responsável pela sua própria situação, Alexandre. Eu simplesmente parei de permitir seu comportamento. Sua voz aumentou, tingida de desespero e raiva. Você me deve, Manu. Depois de tudo que fiz por você, você me deve. Senti um vislumbre de raiva, mas mantive-a sob controle. Você não fez nada além de me considerar garantida, Alexandre. Eu não te devo nada. Houve uma pausa, então sua voz veio mais baixa, mas ainda venenosa. Você vai pagar por isso, Manu. Você ainda não viu o último de mim. Encerrei a ligação, uma sensação de inquietação se instalando. As ameaças de Alexandre eram provavelmente vazias, mas eram um lembrete do homem que eu amava, agora um estranho consumido pela amargura. As semanas passaram e eu me concentrei no trabalho, encontrando consolo na rotina. Meus colegas notaram a mudança em mim, a confiança e determinação recém-descobertas. Fui promovida, um reconhecimento do meu trabalho árduo e resiliência. Mas enquanto eu subia na carreira, a sombra de Alexandre pairava. Ele começou uma campanha difamatória, espalhando mentiras e rumores sobre mim para nossos conhecidos em comum. Ouvi sussurros de suas acusações, pintando-me como a ex-esposa insensível que tirou tudo dele. Enfrentei esses desafios de frente, recusando-me a deixar a mesquinhez de Alexandre desviar meu progresso. Tinha lutado muito para recuperar minha vida para permitir que sua amargura manchasse. Uma tarde, recebi uma ligação de um amigo em comum, transmitindo hesitantemente uma mensagem de Alexandre. Ele estava lutando financeiramente, enfrentando a desocupação e, em um momento de desespero, pediu minha ajuda. Ouvi, sentindo uma mistura de pena e resolução em meu coração. Diga a Alexandre que desejo o melhor para ele, mas suas escolhas são dele. Não posso ajudá-lo. Ao desligar, percebi o quanto havia mudado. A antiga Manu poderia ter corrido para ajudar Alexandre, mas eu não era mais essa pessoa. Aprendi da maneira mais difícil que não se pode ajudar alguém que se recusa a se ajudar. Continuei a construir minha vida, encontrando alegria nas pequenas coisas. Reencontrei amigos antigos, explorei novos hobbies e comecei a namorar novamente. A vida estava seguindo em frente e eu estava no comando. As tentativas de Alexandre de me derrubar continuaram, mas não tinham mais poder sobre mim. Eu havia ressurgido das cinzas do nosso casamento, mais forte e mais determinada do que nunca. Sentada em meu apartamento uma noite, refletindo sobre minha jornada, senti uma sensação de paz. Enfrentei meus demônios, lutei minhas batalhas e saí vitoriosa. O futuro era brilhante, pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente empolgada com o que estava por vir. A vida tem uma maneira de se estabelecer em um novo ritmo, e a minha não foi diferente. As cicatrizes do meu passado com Alexandre estavam lá, mas não me definiam mais. Eu era Manu, renascida das cinzas de uma vida que deixei para trás. Minha promoção no trabalho trouxe novos desafios e oportunidades. Eu prosperava no ambiente, minha confiança aumentando com cada projeto bem-sucedido. Minha vida social também havia dado uma guinada positiva. Conheci novas pessoas, algumas das quais se tornaram amigos próximos, e até comecei a namorar novamente. A vida estava boa, mas a sombra de Alexandre ainda pairava à margem da minha felicidade recém-descoberta. Uma noite, enquanto jantava com um amigo, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que não reconheci.
Hesitante, abri. Era de Alexandre. Manu, preciso da sua ajuda, por favor. As palavras eram simples, mas carregavam o peso da nossa história compartilhada. Mostrei a mensagem ao meu amigo, que me olhou com preocupação. Você não deve nada a ele, Manu. Lembre-se disso. Eu sabia que ele estava certo. Eu tinha seguido em frente, mas parecia que Alexandre ainda estava preso no passado. Não respondi à mensagem, em vez disso, bloqueei o número e tentei focar no presente. No dia seguinte, ouvi a notícia: Alexandre havia atingido o fundo do poço. Ele havia perdido sua casa, seus amigos e estava lutando para encontrar trabalho. Parte de mim sentiu pena dele, mas outra parte sabia que isso era resultado de suas próprias ações. Continuei com minha vida, a memória de Alexandre desaparecendo para o fundo. Meus dias estavam cheios de trabalho, amigos e encontros ocasionais. A vida estava seguindo em frente e eu estava contente. Algumas semanas depois, encontrei um conhecido em comum que ainda mantinha contato com Alexandre. Ele não está bem, Manu, disse, sua expressão sombria. Perdeu tudo. Está até falando em deixar a cidade. Ouvi, sentindo uma estranha mistura de emoções. Alexandre havia sido uma parte significativa da minha vida, mas também a fonte de muita dor. Sua queda era devida às suas próprias escolhas e ações. Ele fez a própria cama, respondi, tentando manter minha voz neutra. Espero que ele encontre o que está procurando. Ao me afastar, percebi que a queda de Alexandre era seu próprio karma. Ele havia escolhido seu caminho e agora estava enfrentando as consequências. Era uma realidade dura, mas não minha para suportar. Os meses passaram e a vida continuou. Ouvi rumores sobre a situação de Alexandre de vez em quando, mas eles não me afetavam mais. Eu tinha seguido em frente, construindo uma vida que era só minha. Um dia, enquanto estava no meu escritório, olhando para o horizonte da cidade, refleti sobre minha jornada. Eu havia enfrentado adversidades, lutado pela minha dignidade e emergido mais forte. Aprendi a me defender, a exigir respeito e a me afastar da toxicidade. Também aprendi a perdoar, não pelos que me prejudicaram, mas por minha própria paz. Guardar rancor e ressentimento só me pesava. Soltei e, ao fazer isso, encontrei liberdade. Quando o sol se pôs, lançando um brilho quente sobre a cidade, sorri. Estava feliz, verdadeiramente feliz. Meu passado com Alexandre era apenas isso, passado. À minha frente estava um futuro cheio de possibilidades, um futuro que estava pronta para abraçar.